A poeira flutua no ar como se o próprio tempo tivesse decidido desacelerar só para assistir àquele momento. Eu estou sentado diante do homem que foi pago para me matar. Ele segura a caneca com calma, como se estivesse em casa, como se não estivesse a centímetros de distância do homem que vem caçando há semanas. Eu abaixo levemente o rosto, escondendo as cicatrizes sob a aba do chapéu e o tecido gasto do poncho. Cada respiração minha é medida. Cada movimento dele é observado. A tensão entre nós não é apenas palpável, é sufocante. Existe uma verdade aqui, pesada e perigosa, pairando entre nós, mas nenhum dos dois ousa tocá-la. Porque, neste jogo, não é o mais rápido no gatilho que vence, é o mais frio na mente. O horizonte estava tingido de um laranja sujo quando eu o vi pela primeira vez naquele dia. O sol descia devagar, como se também estivesse cansado de assistir tanta miséria naquele pedaço de mundo esquecido. A poeira levantava em pequenas ondas com o vento seco, e foi no meio dessa cortina opaca que a silhueta dele surgiu. Um cavaleiro solitário. Eu já sabia quem era antes mesmo de ver o brilho da estrela. Havia um jeito diferente no movimento de um homem da lei. Não era só a postura ereta ou a mão sempre próxima do coldre. Era a confiança silenciosa. A certeza de que o mundo devia algo a ele. E aquele homem carregava isso como um peso natural. Fingi não notar. Continuei ajoelhado perto da fogueira, mexendo lentamente os gravetos com um pedaço de madeira. O fogo estalava abaixo, quase morrendo, mas ainda vivo o suficiente para cumprir seu papel. Assim como eu. Meu coração não acelerou. Isso teria me entregado. Em vez disso, deixei que meus pensamentos corressem frios e organizados. Eu já tinha imaginado esse encontro dezenas de vezes. Em algumas versões, eu puxava primeiro. Em outras, ele. Mas nenhuma delas envolvia conversa. E ainda assim, ali estava eu, esperando. O som dos cascos ficou mais alto, mais próximo, até parar. Levantei os olhos apenas o suficiente para ver as botas dele tocando o chão. Poeira subindo ao redor. Ele não tinha pressa. Isso era ruim. Homens apressados cometem erros. Homens pacientes enterram outros. Posso me aproximar? A voz dele veio calma, quase educada. Aquilo me fez quase sorrir. Quase. Balancei a cabeça de leve, sem encarar diretamente. Fogo não é meu. Estrada também não. Ele soltou um pequeno som pelo nariz, talvez um riso contido, talvez só ar escapando. Os passos dele vieram em minha direção. Lentos. Calculados. Senti o peso da presença antes mesmo de vê-lo se sentar do outro lado da fogueira. Quando finalmente levantei o olhar, lá estava ela. A estrela. Prateada. Polida. Impossível de ignorar. Era como olhar diretamente para minha sentença de morte. Por um segundo, só um, pensei em terminar tudo ali. Minha mão sabia o caminho até a arma melhor do que minha própria mente. Seria rápido. Decisivo. Talvez até limpo. Mas não. Havia algo maior em jogo. A recompensa. Eu sabia o valor da minha cabeça. Todo mundo sabia. Meu nome tinha se tornado sussurro em salões e motivo de cobiça em homens desesperados. Aquela quantia transformava qualquer estranho em potencial inimigo. E aquele homem, ele não era qualquer um. Ele era o tipo que terminava o trabalho. Longo dia? Ele perguntou, olhando para o fogo. Eu dei de ombros. Dias são todos iguais por aqui. Silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era pesado. Cheio. Cada segundo carregava perguntas não feitas e respostas perigosas demais para serem ditas. Eu podia sentir os olhos dele em mim, analisando, medindo, comparando cada detalhe com a imagem que carregava na cabeça. Eu sabia que ele tinha um retrato meu. Mal feito, provavelmente. Mas suficiente para levantar suspeitas. Por isso eu mantinha o rosto parcialmente escondido. Por isso a postura relaxada. Por isso a voz neutra. Eu não podia ser memorável. Não naquela hora. Está viajando sozinho? Ele perguntou. Pergunta simples. Resposta mortal. Sempre.
Ele assentiu devagar. Mundo perigoso para isso. Dessa vez, fui eu quem soltou um leve riso. Mundo perigoso para qualquer coisa. Os olhos dele brilharam com aquilo. Interesse. Talvez até respeito. Perigoso. Muito perigoso. Eu precisava manter o equilíbrio. Nem frio demais, nem amigável demais. Um homem comum. Só mais um rosto perdido na poeira. Mas havia um problema. Ele não era um homem comum. E eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não estava ali apenas descansando. Ele estava caçando. E eu era presa, sentada a menos de 2 metros dele. O fogo estalou mais alto, lançando sombras dançantes entre nós. Por um instante, a luz iluminou melhor meu rosto, e eu senti o risco como uma lâmina encostando no pescoço. Inclinei levemente o chapéu, deixando a sombra voltar. Controle. Tudo era sobre controle agora. Ouvi dizer que tem um fora da lei por essas bandas. Ele comentou, como quem fala do clima. Ali estava. O primeiro movimento real do jogo. Eu respirei fundo, mantendo o ritmo. Ouvi dizer muita coisa também. Ele pegou um pedaço de madeira e cutucou o fogo, imitando meu gesto anterior. Espelhamento. Ele estava tentando criar conexão. Dizem que ele é difícil de pegar. Continuou. Eu dei um pequeno aceno. Os melhores sempre são. Outra pausa. Mais pesada dessa vez. Dizem que a recompensa é alta. Ele completou. Agora não era mais só conversa. Era um teste. E eu sabia. Eu sabia muito bem. Que aquela não era apenas uma saudação. Era o começo de uma dança onde qualquer passo em falso significava morrer antes mesmo de perceber que a música tinha começado. O fogo precisava de atenção, e eu usei isso como desculpa para desviar o foco. Inclinei o corpo para frente, peguei mais alguns gravetos e os posicionei com cuidado, alimentando as chamas com a mesma precisão com que um homem arma uma emboscada. Não era só sobre manter o calor, era sobre controlar o ambiente. Fogo, luz, sombra, tudo ali podia jogar a meu favor ou contra mim. Ao meu lado, a velha chaleira de metal já estava marcada pelo tempo. Amassada, escurecida, carregando histórias que ninguém nunca ouviria. Peguei-a com naturalidade, como se aquele fosse apenas mais um gesto comum no fim de um dia comum. Mas não era. Nada ali era comum. Enchi a chaleira com água do cantil e a coloquei sobre o fogo. O metal começou a chiar baixo, quase como um aviso. Enquanto isso, tirei do bolso um pequeno embrulho de folhas secas. Eram amargas, não pelo gosto apenas, mas pelo efeito. O cheiro forte ajudava a mascarar outras coisas, como pólvora, suor, medo. Especialmente medo. Abri o embrulho devagar, deixando que o aroma se espalhasse. Era intencional. Tudo ali era calculado. Vai fazer chá? Ele perguntou, sem tirar os olhos de mim. Assenti de leve. Ajuda a espantar o frio. Ele olhou ao redor, para o deserto ainda quente, para o céu que lentamente escurecia. Não parece tão frio assim. Dessa vez, levantei o olhar e encarei por um segundo a mais do que deveria. Depende do que você carrega por dentro. Silêncio. Mas dessa vez, um silêncio diferente. Mais atento. Mais perigoso. A água começou a ferver, pequenas bolhas quebrando a superfície com um som irregular. Peguei a chaleira com um pano enrolado na mão e despejei o líquido em 2 canecas de metal. Em seguida, coloquei as folhas, deixando que afundassem lentamente. O cheiro se intensificou. Amargo. Forte. Quase agressivo. Perfeito. Estendi uma das canecas para ele. E foi nesse momento que vi a mão dele. Ela não foi direto para a caneca. Primeiro, pairou, próxima ao coldre. Quase instintiva. Quase automática. Os dedos relaxaram só depois de um segundo que pareceu durar uma eternidade. Ele então aceitou a caneca. Obrigado. Assenti. Não é dos melhores, mas serve. Ele aproximou a caneca do rosto, sentindo o cheiro antes de beber. Inteligente. Sempre testando. Sempre avaliando. Eu fiz o mesmo, levando a minha aos lábios sem hesitar.
Bebi primeiro. Isso era importante. Homens desconfiados precisam ver segurança antes de baixar a guarda. O gosto era tão ruim quanto eu lembrava. Amargo o suficiente para fazer a língua reclamar. Mas eu não reagi. Já estava acostumado. Ele tomou um gole pequeno. Observando. Sempre observando. Forte, comentou. Mantenha a mente acordada. Ele soltou um leve riso. Imagino que você precise disso viajando sozinho. Todos precisamos, respondi. Outra pausa. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma falsa sensação de conforto. Era isso que eu estava construindo. Hospitalidade. Normalidade. Uma cena tão comum que qualquer suspeita pareceria exagero. Eu mexi o líquido na caneca, girando devagar. Faz tempo que não vejo um homem da lei tão longe de cidade. Falei, como quem não quer nada. Ele não se mexeu. Mas senti o peso da atenção dele aumentar. Trabalho não escolhe lugar, respondeu. Nem homem escolhe trabalho, retruquei. Isso fez ele me encarar de verdade. Por um instante mais longo. Como se estivesse tentando decidir algo. Alguns escolhem, disse ele. Outros só fazem o que precisam. A chama da fogueira dançou mais alto, iluminando parcialmente meu rosto de novo. Dessa vez, não desviei imediatamente. Dei a ele um vislumbre controlado. Nada completo. Nada definitivo. Só o suficiente para parecer descuidado. Mas nada em mim era descuidado. Ele bebeu mais um gole. A mão agora longe do coldre. Mas não relaxada. Nunca relaxada. Você fala como alguém que já viu coisa demais, comentou. E você ouve como alguém que procura coisa demais, respondi. Um leve sorriso surgiu no canto da boca dele. Pequeno, mas real. Aquilo era perigoso. Conexão cria brechas. E brechas matam. Eu precisava manter o controle. Sempre. O vento soprou mais forte, levantando poeira ao redor da fogueira. O som seco preencheu o espaço entre nós, misturando-se ao tilintar leve das canecas quando ele as ajustou nas mãos. Era quase uma cena pacífica. Quase. Mas por baixo da superfície, tudo estava prestes a explodir. Eu podia sentir. Ele ainda não sabia. Mas estava chegando perto. Muito perto. E o pior de tudo, era que quanto mais natural aquela troca parecia, mais mortal ela se tornava. Porque naquele jogo, não era o ódio que matava primeiro. Era a confiança. O vento diminuiu por um momento, como se até o deserto quisesse ouvir melhor o que viria a seguir. A fogueira estalava baixo agora, mais estável, lançando uma luz constante que deixava menos espaço para sombras, e menos espaço para esconderijos. Isso não era bom. Eu precisava recuperar o controle da conversa. Levei a caneca aos lábios novamente, mais como gesto do que por vontade. O gosto continuava ruim, mas aquilo já fazia parte do papel. Cada detalhe contava. Cada movimento era uma peça sendo colocada no tabuleiro. Esse fora da lei que você mencionou. Comecei, com a voz calma, quase desinteressada, o que exatamente ele fez? Ele não respondeu imediatamente. Claro que não. Homens como ele não entregam informação de graça. Eles medem. Avaliam. Esperam o momento certo para ver o que o outro faz com o silêncio. Então eu esperei também. Sem pressa. Sem desviar o olhar dessa vez. Foi aí que ele falou. O suficiente. Soltei um pequeno riso pelo nariz. Isso não diz muita coisa. Diz o bastante para mim. Assenti devagar, como se aceitasse aquilo. Mas por dentro, eu já estava ajustando a próxima jogada. Histórias crescem na estrada, continuei. Um roubo vira massacre, uma briga vira lenda. Depende de quem está contando. Ele inclinou levemente a cabeça. Interesse. Bom. E você? Perguntou. Acredita em qual versão? Olhei para o fogo por um segundo, como se pensasse. Mas eu já tinha a resposta pronta. A que faz mais sentido. E qual seria essa? Agora eu levantei os olhos para ele. Direto. A de que ninguém nasce querendo ser caçado. Aquilo acertou. Eu vi. Foi sutil,
Mas estava lá. Um pequeno ajuste na postura. Um leve estreitar dos olhos. Não era discordância, era reconhecimento. Perfeito. Eu tinha aberto uma brecha. Às vezes nascem. Sim, ele disse. Já vi homens que pareciam feitos para isso. Dei de ombros. Ou talvez tenham sido moldados. Silêncio. Mas agora não era mais um silêncio vazio. Era um campo minado. Cada palavra dali para frente precisava ser escolhida com precisão cirúrgica. Ele girou a caneca nas mãos. Esse homem, começou, dizem que ele tem cicatrizes. Meu corpo não reagiu. Mas por dentro, tudo ficou mais lento. Mais atento. Muita gente tem, respondi. Não como as dele. Aquilo veio mais firme. Mais direcionado. Agora não era só conversa. Era teste direto. Eu inclinei levemente o corpo para trás, como alguém confortável demais para se preocupar. Cicatriz não diz muita coisa, falei. Só mostra que o sujeito sobreviveu. Ele assentiu. Ou que ele esteve perto demais do que não devia. Um leve sorriso surgiu no meu rosto. Isso serve para quase todo mundo, não? Ele me encarou por mais tempo dessa vez. Estava conectando pontos. Comparando. Pesando cada palavra que eu dizia com o que ele sabia. Era inevitável. Mas ainda não era suficiente. Eu precisava dar a ele algo. Algo verdadeiro, mas incompleto. Já vi homens serem caçados por menos, continuei. Às vezes o erro não é o que fizeram, é quem cruzaram no caminho. Isso fez ele soltar um leve suspiro. Não de cansaço. De concordância. Ali. Naquele pequeno gesto. Eu encontrei espaço. Você fala como alguém que já foi perseguido, disse ele. Olhei para o fogo novamente. Deixei alguns segundos passarem. Controle de tempo. Isso também é arma. Todo homem que vive tempo suficiente já foi. Respondi. Não era mentira. Mas também não era a verdade completa. E era exatamente isso que eu precisava. Verdades pela metade constroem confiança mais rápido do que mentiras inteiras. Ele tomou mais um gole do chá, dessa vez sem hesitar tanto. A guarda dele estava diminuindo. Pouco. Mas o suficiente. Esse fora da lei. Ele retomou. Dizem que ele não mata por prazer. Aquilo quase me fez rir. Quase. Então não é o pior tipo, falei. Não, ele concordou. Mas ainda mata. Assenti. Às vezes não há escolha. Ele me encarou. Firme. Sempre há escolha. Eu sustentei o olhar. Sem recuar. Nem sempre. O silêncio que veio depois foi pesado. Denso. Carregado de mais significado do que qualquer palavra dita até ali. O vento voltou, passando entre nós como um sussurro antigo. Ele desviou o olhar por um instante. Só um. Mas foi suficiente. Porque naquele exato momento, eu percebi algo crucial. Ele não tinha certeza. Ainda não. Ele suspeitava. Sim. Mas suspeita não puxa gatilho. Certeza sim. E enquanto eu mantivesse ele nesse limiar, eu estava vivo. Mas havia uma ironia ali. Uma ironia quase cruel. Porque tudo o que ele descrevia, cada detalhe, cada palavra, era sobre mim. As cicatrizes sob o poncho. As histórias distorcidas. As escolhas que nunca pareceram escolhas. E ainda assim, eu estava ali, sentado diante dele, bebendo chá, concordando, discordando, existindo como qualquer outro homem. Isso confundia. Isso atrasava. Isso salvava. Mas não por muito tempo. Porque jogos como esse não duram para sempre. E quanto mais a conversa avançava, mais claro ficava que o próximo movimento não seria feito com palavras. O silêncio chegou sem aviso. Não foi construído como os anteriores, nem surgiu como uma pausa natural da conversa. Ele simplesmente caiu sobre nós, pesado, absoluto, como se o próprio mundo tivesse decidido parar para ver quem pisaria em falso primeiro. O vento passou mais uma vez, levantando a poeira ao redor da fogueira. O som seco arrastando pelo chão era agora o único movimento constante. Isso,
e o leve tilintar das canecas de metal quando nossas mãos faziam pequenos ajustes quase imperceptíveis. Eu não falava. Ele também não. E ali, naquele vazio de palavras, tudo ficou mais claro. Porque quando não há som, sobra apenas intenção. Eu mantive o olhar no fogo, mas minha atenção estava inteira nele. Cada respiração, cada micromovimento, cada mudança na postura. Meu corpo estava relaxado por fora, mas por dentro, tudo estava pronto. Pronto demais. Aquele era o tipo de momento que matava homens experientes. Não por erro, mas por excesso de confiança. Eu senti antes de ver. A mudança. Sutil. Quase invisível. Mas real. Ele não estava mais apenas sentado. Ele estava preparado. O peso do corpo levemente deslocado. A respiração mais controlada. E principalmente, a mão. Não no coldre, mas perto o suficiente. Sempre perto o suficiente. Aquilo confirmou. A suspeita dele tinha crescido. Talvez não fosse certeza ainda, mas já não era dúvida leve. Era algo mais sólido. Mais perigoso. Eu levei a caneca até os lábios, mas não bebi. Apenas encostei, como se fosse um gesto automático. Meu tempo precisava ser perfeito agora. Qualquer antecipação, qualquer hesitação, poderia ser o gatilho que ele estava esperando. O vento parou por um instante. E naquele segundo, o mundo pareceu segurar a respiração. Eu ouvi o metal da caneca dele tocar levemente contra a fivela do cinto. Pequeno som, mas alto o suficiente para cortar o silêncio como uma lâmina. Ele estava nervoso. Controlado. Mas nervoso. E isso era bom. Homens nervosos pensam mais devagar. Mas também reagem mais rápido. Equilíbrio perigoso. Você já matou alguém? A pergunta veio baixa. Direta. Sem rodeios. Eu não levantei o olhar imediatamente. Deixei o peso da pergunta existir por alguns segundos. Isso era importante. Respostas rápidas demais parecem ensaiadas. Respostas lentas demais parecem culpa. O meio termo é onde a verdade se esconde melhor. Já, respondi, por fim. Simples. Sem detalhe. Sem emoção. O silêncio voltou. Mas agora ele era diferente. Mais carregado. Mais próximo de explodir. E como foi? Ele continuou. Agora eu levantei o olhar. Sem fugir. Sem atacar. Apenas, firme. Necessário. Ele não reagiu de imediato. Mas eu vi. A confirmação interna dele crescendo. Não total. Mas suficiente para deixar o dedo mais próximo da decisão. O fogo estalou mais alto. Uma faísca subindo no ar antes de desaparecer na escuridão. A luz iluminou parcialmente meu rosto de novo. E dessa vez, eu não escondi. Não completamente. Era um risco calculado. Às vezes, esconder demais chama mais atenção do que revelar o suficiente. Ele olhou. Com mais intensidade. Mais foco. Os olhos dele estavam trabalhando agora. Comparando memória com realidade. Imagem com presença. Engraçado. Ele disse, quase num sussurro, você não parece o tipo. Eu soltei um leve ar pelo nariz. Ninguém parece, até parecer. Aquilo ficou entre nós. Pesado. Definitivo. Agora não havia mais volta. A linha tinha sido cruzada. Não completamente. Mas o suficiente. A mão dele se moveu. Não sacou. Mas ajustou. Preparou. Eu não reagi. E isso foi a reação mais forte que eu podia ter. Porque naquele momento, não era sobre quem era mais rápido. Era sobre quem quebrava primeiro. E eu não ia quebrar. Minha respiração continuava estável. Minhas mãos firmes. Minha mente, fria. Eu podia sentir o tempo esticado entre nós, como uma corda prestes a arrebentar. Qualquer palavra errada, qualquer gesto fora de lugar, e tudo terminaria ali. Mas havia algo que ele ainda não tinha. Certeza. E enquanto aquilo faltasse, eu ainda tinha vantagem. Porque um homem da lei pode viver com dúvida. Mas não pode matar com ela. O vento voltou.
Mais forte dessa vez, apagando quase completamente a chama por um segundo antes dela reagir e crescer novamente. Luz, sombra, luz, sombra, e naquele jogo de claro e escuro, eu permaneci exatamente no lugar onde precisava estar. Nem totalmente visível, nem completamente oculto. Suspenso, entre ser descoberto e sobreviver. O vento soprou mais forte, espalhando as brasas da fogueira por um instante antes que elas voltassem a se agrupar em um brilho fraco e resistente. A noite já tinha tomado conta do deserto, e tudo ao redor parecia distante, irrelevante. Existiam apenas duas coisas naquele mundo agora: eu e ele. E a decisão que pairava entre nós. Eu não me movi. Ele também não. Mas algo havia mudado. Eu vi no olhar dele. Não era mais apenas suspeita. Era algo mais complexo. Algo mais humano. Ele sabia. Ou pelo menos, estava perto o suficiente para saber. Mas ainda assim, ele não sacou a arma. Isso me disse tudo. Porque naquele momento, a questão deixou de ser quem eu era. E passou a ser o que ele faria com isso. A mão dele ainda estava próxima do coldre, mas já não carregava a mesma tensão de antes. Os dedos estavam firmes, porém indecisos. Isso era raro. Homens como ele não hesitam. Não quando têm certeza. E foi exatamente aí que eu entendi. Ele não tinha. Ainda não. E talvez, não quisesse ter. Ele soltou o ar devagar, quase como quem aceita algo que não pode mudar. Em seguida, pegou a caneca mais uma vez, agora fria, e deu um último gole, mesmo sem gosto. Um gesto simples, mas carregado de significado. Então, ele fez algo que eu não esperava. Afastou levemente a mão do coldre. Não muito, mas o suficiente. Um recuo, uma escolha. Eu observei em silêncio, sem reação, sem vitória no olhar. Porque comemorar cedo é erro de homem morto. Ele se levantou devagar, sem pressa, como alguém que não precisa provar nada. A poeira se levantou ao redor das botas novamente, dançando na luz fraca da fogueira. Eu permaneci sentado, imóvel, assistindo. Ele pegou o chapéu, ajustou na cabeça e, por um breve segundo, me encarou de verdade. Não como um caçador, mas como um homem olhando o outro. Estrada longa essa, ele disse. A voz não tinha mais o peso da ameaça. Mas também não era leve. Era consciente. Eu assenti devagar. Longa o suficiente. Silêncio. Um último. Mas agora diferente de todos os outros. Não havia mais tensão. Não havia mais jogo. Só entendimento. Ele levou a mão ao chapéu e fez um pequeno gesto de respeito. Boa sorte, estranho. Aquilo ficou no ar por um segundo a mais do que deveria. Estranho. Ele sabia. Eu sabia que ele sabia. E mesmo assim, ele escolheu não dizer, não agir, não terminar. Eu inclinei a cabeça levemente em resposta. Você também. Ele virou as costas. Simples assim. Sem olhar para trás. Sem segunda chance. Sem arrependimento aparente. Os passos dele se afastaram, firmes, constantes, até alcançar o cavalo. O som dos arreios, o leve ranger do couro, tudo ecoava mais alto agora que o silêncio tinha mudado de forma. Ele montou. Parou por um instante. Talvez pensando. Talvez não. E então partiu. O som dos cascos foi diminuindo aos poucos, sendo engolido pelo deserto, até desaparecer completamente. E foi só então, só depois que ele se foi de verdade, que eu respirei fundo. A primeira respiração real daquela noite. O ar entrou pesado, carregando tudo o que eu tinha segurado até ali. Eu ainda estava vivo. Mas não por sorte. E também não por força. Aquilo tinha sido outra coisa. Algo mais fino. Mais perigoso. Mais raro. Escolha. Levantei devagar, sentindo o corpo finalmente reagir ao que tinha acontecido. Minhas mãos ainda estavam firmes, mas agora podiam relaxar. Olhei para a fogueira. Restos de chama. Pouca vida.
Assim como aquele encontro. Peguei a chaleira e virei o restante do chá na areia. O líquido escuro desapareceu rapidamente, engolido pela terra seca como se nunca tivesse existido. Depois, com o pé, espalhei as brasas. Uma a uma. Apagando tudo. Sem pressa. Sem deixar rastro. O fogo morreu em silêncio. Assim como aquela história. Olhei ao redor uma última vez. Nada. Nenhum sinal. Nenhuma prova. Apenas o deserto, como sempre foi. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Porque naquela noite, eu não fui apenas o homem caçado. Nem apenas o homem que sobrevive. Eu fui o homem que esteve a um pensamento de distância da morte. E venceu sem puxar o gatilho. Existe uma linha fina entre um assassino a sangue frio e um homem tentando atravessar a noite vivo. E essa linha não é traçada pelas histórias que contam sobre você, nem pelas recompensas colocadas na sua cabeça. Ela é traçada nas escolhas que você faz, quando ninguém está olhando. Ou pior, quando alguém está. Ajustei o poncho sobre os ombros, escondendo mais uma vez o que precisava permanecer oculto. Então caminhei, sem olhar para trás, deixando para trás apenas cinzas frias, uma chaleira vazia, e uma única lição que o deserto sempre cobra caro para ensinar. Às vezes, a arma mais letal que um homem pode carregar não está no coldre, está na mente.